Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a reforma trabalhista que já foi sancionada pelo presidente Temer. Você vai ver também que o endividamento do alagoano cresceu mais de 20% em comparação a 2016. E o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 27 anos de existência. A gente vai saber se a lei ainda é atual e se vem protegendo as nossas crianças. Endividamento e inadimplência, um fantasma que assombra o comércio e grande parte da população. Uma pesquisa mostra que o endividamento do alagoano cresceu 22% em comparação ao ano de 2016. Pesquisa sobre endividamento e inadimplência do consumidor de Maceió, realizada pelo Instituto FEComércio, aponta que em junho houve redução do endividamento de 2,6% em termos absolutos. Mas em comparação com o mesmo período de 2016, o endividamento está 22% maior. As dívidas têm a ver principalmente com contas de cartão de crédito, crediário e financiamento. Dos 212 mil inadimplentes de Maceió, de acordo com a pesquisa, pelo menos a metade está com as dívidas atrasadas em relação ao mês anterior. Os dados mostram que o número de devedores cresceu 18,5% em relação ao ano passado. Existem cerca de 66 mil maceioenses com as contas atrasadas, ou seja, quase 17% mais que no ano passado. Cartão de crédito, de conta de água, luz, telefone. Os juros, né? Que aumenta, é alto e não tem como pagar. Às vezes a gente não consegue estar no dia, tem também aquela que vem valor mínimo, aí você inventa de pagar, quando vem no mês que vem tudo em dobro, aí você não consegue quitar, acaba surgindo o nome, vai para a SPC e vira aquele bolo todo. De acordo com esse economista, para fugir do refinanciamento das dívidas de cartão de crédito, muita gente procura o crediário. Em abril, a busca por essa modalidade era de quase 9%. Em junho, saltou para 12,5%. A inadimplência termina por ter seus efeitos na economia. Ele reverbera principalmente na redução do consumo para as empresas e também tem um efeito muito negativo na própria receita das empresas. E a redução da receita potencial também traz um efeito negativo para o próprio empresário, que é a incapacidade de pagamento a fornecedores, a incapacidade de pagamento dos salários dos funcionários, exigindo também até que o empresário seja radical e acabe demitindo funcionários porque a receita dele foi reduzida. O presidente Michel Temer sancionou a reforma trabalhista na semana passada. A nova CLT faz uma série de mudanças na lei trabalhista. Para explicar um pouco o que traz essa nova lei, eu converso agora com o advogado Gustavo Ferreira. Será que a gente pode considerar a CLT, a nova CLT? Não chega a ser uma nova CLT, mas ela foi profundamente alterada em mais de 100 pontos. Então, vamos dizer, uma CLT repaginada. Um lado mais crítico e um pensamento comum é a retirada do imposto sindical, né? E isso ataca diretamente o movimento, né? Como vai se consolidar um sindicato, como vai operar se ele não tem recursos, ele não pode nem alugar uma sede, ter uma conta de energia. Veja só, nos países democráticos não há mais o imposto sindical há muito tempo. Isso era muito comum no século passado e teve uma profunda inspiração na legislação fascista trabalhista, que usava o sindicato como esteio do Estado. O fim do imposto sindical, por si só, é problemático, de fato. Tanto que a proposta é ser baixada uma medida provisória para que esse fim seja gradual. Aos poucos ele ir reduzindo e para dar tempo os sindicatos se organizem. De fato, como foi aprovado, que acaba agora pura e simplesmente, iria inviabilizar os sindicatos de uma hora para outra. Com o fim gradual, os sindicatos vão ter que arranjar formas criativas de conseguir apoio. E não parece, quando eu falo isso, parece até que a gente está achando que de uma forma ruim para os sindicatos. Mas nós temos associações, por exemplo, a Associação dos Aposentados do Banco do Brasil, a ANAB, ela há muitos anos ela trabalha com contribuições voluntárias e ela consegue prestar um bom serviço. Os sindicatos vão ter que mudar a forma de atuar.
A ideia com o fim do imposto sindical é que os bons sindicatos consigam sobreviver e aqueles sindicatos que só existiam para arrecadar o imposto sindical e não trabalhar pelos trabalhadores deixem de existir. Agora, é necessário, pelo menos na minha opinião, que acabe a unicidade sindical, que aquela previsão só pode ter um sindicato por categoria naquela região, que você permita a escolha do sindicato, e aí você não teria um sindicato por categoria, mas você teria entidades que defendem os trabalhadores nas mais diversas categorias. Hoje, basicamente, na prática, já existe esse tipo de procedimento, não? Vamos lá, se a gente considerar as confederações como CUT, CTB, Força Sindical e outras, nós temos isso sim. Mas no dia a dia mesmo a gente ainda tem que ter o sindicato daquela categoria representando aquele grupo. Eu não gosto dessa diretoria, eu acho que esse sindicato não está atuando de forma favorável à minha classe, quero ir para outro, o trabalhador não pode fazer isso. Com todo respeito, né, as opiniões em sentido contrário, eu acho um caminho natural na sequência, acabar com a unicidade sindical. Outra crítica que se faz até com relação ao imposto sindical é que se o sindicato não pode ser financiado, porque os partidos podem, o fundo partidário continua. Quer dizer, você faz uma sangria de um lado, do outro você abre mão. Né? O fundo partidário, ele tinha uma ideia inicialmente muito interessante de você preservar as organizações partidárias como um elemento essencial da democracia. Por isso a manutenção do fundo partidário. O que está havendo hoje, que está gerando a grande gritaria, é que o fundo partidário ele tomou um valor imenso de uns anos para cá. Não somente na atual administração, mas já na administração anterior, ele teve aumentos superiores ao que estava inicialmente previsto em lei, que era só um aumento segundo a inflação. E esse aumento tem chegado a valores assustadores. A gente tem hoje um cálculo que vai de até 900 milhões de reais a ser dado do fundo partidário. Com o agravante, e aí fugindo um pouco da reforma trabalhista, que se cogita haver o fundo para a campanha eleitoral. E num cálculo módico desse fundo, nós estaríamos falando de 3,5 bilhões de reais. Na verdade, essa história do fundo partidário não é tema dessa entrevista, mas aproveitando até a sapiência do nobre advogado, que transita com a lei trabalhista e a lei eleitoral, eu aproveitei para fazer, porque há uma crítica popular com relação a isso. Né? Se um governo quer fazer o enxugamento, por que atacar a Previdência e não cobrar dos grandes a Previdência? E são coisas, contrassensos desses, que não tiram a legitimidade da reforma, mas, de qualquer sorte, ela sofre duras críticas. Sofre. E, no caso do fundo partidário, o caminho, e aí a opinião também de ordem pessoal, seria realmente ele acabar. Como eu acho que devia acabar o imposto sindical. eu sigo uma linha de você tem que manter a coerência. Devia acabar todos. Sobrevive quem conseguir se estruturar para tanto. Outra situação é com relação à vulnerabilidade da mulher, né? Com relação à sua atividade laboral em situações degradantes. Isso. Né? Isso foi modificado e sofreu também duras críticas da sociedade. E os deputados, senadores, até o próprio presidente, parece que não escuta, né? A voz popular não está valendo nada. Na verdade, eu vou fazer um meio termo. A lei veio aprovar já o entendimento que é do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que diz que a mulher pode exercer atividades insalubres desde que haja uma autorização médica, do médico da confiança dela. E o texto da lei reforça isso. O que acontece, Miguel, é que algumas atividades, até por convenção coletiva, dão um adicional de insalubridade a todo e qualquer trabalhador, mesmo que ele não esteja exposto a uma situação de insalubridade. O que o texto quis, e aí a gente pode citar talvez a redação dele, foi que nessas situações em que a insalubridade é automática, desde que efetivamente ele não esteja exposto a uma situação de fato insalubre, ela possa trabalhar. A ideia inicial era essa. Claro, se o ambiente for de fato insalubre, se o ambiente de fato apresentar risco para a mulher, ela não deve trabalhar naquele ambiente. E aí se o empregador impor isso, ele vai sofrer sanções por isso. O Ministério do Trabalho, mais do que nunca, a atuação dele se torna relevante. A atuação da Justiça do Trabalho também se torna relevante para separar o joio do trigo. Mas será que isso não vai cair naquela situação de que esse tipo de situação ela é decidida entre o trabalhador e a classe laboral? Nesse caso, não pode. Até porque, vamos lá,
o convencionado vai privilegiar o legislado, né? Sempre foi dito. Só que a quantidade de coisas que eu posso estabelecer em convenção é infinitamente menor a quantidade de coisas que eu não posso negociar em convenção, inclusive a saúde do trabalhador. Alguém já dizia que o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho estaria ameaçada com essa reforma. Com todo respeito, eu vejo o inverso. Eu vejo que, na verdade, a atuação da Justiça do Trabalho fica fortalecida, porque nós temos várias ideias novas, que, em tese, no papel, são boas ou são ruins, dependendo de quem analise, mas quem vai dar a última palavra, de fato, no dia a dia, é a Justiça do Trabalho. Eu acredito, inclusive, ouso discordar dos que dizem vai reduzir a quantidade de demandas. Eu acho que não vai. Eu acho que, na verdade, a gente vai ter novas demandas sobre novos fatos. Então, a quantidade de demanda da Justiça do Trabalho, que é um problema que nós temos hoje, que é o grande volume de ações trabalhistas, vai continuar, porque eu vou levar isso à discussão. Eu vou querer analisar essas questões perante a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, naturalmente, vai se manifestar. Como o senhor enxerga esse argumento do governo de que vai criar novos empregos, que a maleabilidade, as novas maneiras de acordos salariais pode melhorar essa situação? Está frágil essa situação? Ela melhora, piora? Olha, eu vou fazer um elogio e uma crítica, né? Começar pela crítica. Eu acho que não vai gerar novos empregos, não. Mas há uma vantagem. Ela vai regular situações que hoje não são protegidas por lei. Por exemplo, garçom, perfeito, 10%. Perfeito. A questão do garçom. Eu tenho, de segunda a quinta, um movimento fraco em bares e restaurantes. E eu contrato sempre equipes, vamos dizer, sexta, sábado e domingo, o dono do restaurante, eu reforço a equipe. Hoje eu faço isso de forma sem dar direitos trabalhistas. Eu tenho... Na informalidade? Na informalidade ou como prestador de serviço, e eu sempre mudando a equipe final de semana para evitar que alguém peça vínculo. Eu agora vou ter o contrato intermitente, que eu posso contratar o cidadão para trabalhar sexta, sábado e domingo, e aí recolhendo FGTS, pagando férias, pagando 13º. Então, eu acredito que a reforma ela não vai gerar novos empregos, mas ela vai ajudar a regularizar essas situações que estavam desamparadas pela lei. Então, a crítica não aumenta empregos, o elogio o trabalhador que já exerce essas atividades vai poder ter o seu contrato regularizado e aí ter mais direitos a receber. A outra situação é o office, né? O trabalhador que está fora da empresa. O home office, o teletrabalho, que é essencial. Talvez, e aí eu vi muitas vezes, não, essa não é a regulamentação ideal, não deveria ser assim. Ok, mas pelo menos tem regulamentação. Até hoje eu não tinha. E existe na prática esse tipo de situação? Muitos casos. E aí você tem a previsão de contrato, você vai ter a previsão até das despesas, quem é que vai arcar com essas despesas ou não. Se for um computador específico da empresa, a empresa tem que arcar com aquilo. Então, vai começar a ter um regramento para que o trabalhador que já está no home office, no teletrabalho, possa pedir seus direitos, possa questionar, e a empresa também, eu vejo até pelo lado da empresa, possa ter um contrato seguro, firme, e dizer, olha, qual é o meu limite, qual é a minha atuação dentro disso. Agora que vai mudar a atuação de advogados, de trabalhadores, de negociação e da própria justiça, de interpretações disso, aí isso vai trazer à tona uma situação nova. Isso pode aumentar a demanda, por exemplo, das petições, dos questionamentos do trabalhador. Eu não tenho dúvida disso. Por isso eu estou discordando dessa linha que vai reduzir em 3, já vi até a estatística, vai reduzir em 3 milhões o número de demandas. Não acho que vai reduzir, não. Eu acho que nós vamos ter demandas diferentes. Pode ser até um aumento, justamente nesse momento inicial, para saber como é que a lei vai ser aplicada. Além do que, às vezes, o que está na folha de papel, na prática, tem que ter adequações. E isso provavelmente vai acontecer. Conversamos com o Gustavo Ferreira, advogado trabalhista. Muito obrigado pela entrevista. Depois do intervalo, o nosso assunto são os 27 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente.